Café com Notícia e a entrevista do dia. Pois bem, pela primeira vez num programa de rádio ao vivo, presencialmente, nós temos a satisfação de receber a juíza, diretora do Fórum da Comarca de Formosa, né, e por sinal formosense, e esse é o principal motivo de nós a chamarmos para vir na entrevista, porque nascida de uma família tradicional aqui, daqui a pouco ela vai contar a sua história. Doutora Cristiana, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Fábio, muito obrigada pelo convite, bom dia a todos os presentes, bom dia aos ouvintes da Lança FM. Pois bem, aqui do lado meu lado esquerdo, do lado direito da senhora, nós temos Divino Ramos, 3 vezes vereador aqui na cidade de Formosa. Nós temos aqui o professor Maurício e nós temos aqui o Paulo Rangel, é a nossa equipe do jornalismo do Café com Notícias. 8h03. Eu gostaria e quero que a senhora um pouco se apresente para a comunidade de Formosa. Tá certo, Fábio. Bom, meu nome é Cristiana, né? Eu sou juíza aqui em Formosa desde 2015, onde ocupo a vara criminal, a primeira vara criminal. Sou nascida aqui em Formosa, né? E estou aqui trabalhando já faz um tempo, sou juíza já faz alguns anos também. Minha família é daqui de Formosa e nasci aqui, me criei aqui, estudei fora na faculdade e depois voltei por meio do concurso. Doutora Cristiana, um dos motivos nós chamarmos aqui é para que a senhora pudesse contar um pouco da sua história, que ela seja momento agora de inspiração para o nosso ouvinte 98, para aqueles que nesse momento que o mundo passa, né, o mundo está aprendendo, os professores tiveram que se reinventar, né, os alunos que estão em casa muitas vezes desmotivados, né, ali decepcionados, né, muitos deles entrando em depressão, para pegar um exemplo de uma pessoa que nasceu nessa cidade, certo? Que pode dizer, olha, eu escolhi ser juíza, eu escolhi o caminho do bem e eu consegui e eu cheguei. Bem, Fábio, nós somos filhos de professores, né, aqui de Formosa. Meu pai é professor aposentado, a minha mãe também. Então, acho que desde pequenos, eu e meus irmãos aprendemos que a nossa transformação, o nosso sucesso profissional, familiar, viria através dos estudos. E nós tivemos esse incentivo sempre, desde criança, dos meus pais. E não só eu, como meus irmãos também, nós seguimos essa trilha dos estudos desde o início. Então, nós sempre fomos dedicados aos estudos, sempre estudando bastante, sempre tirando boas notas, sempre indo às aulas. E assim prosseguimos até a faculdade, onde não foi fácil, né, porque nós não somos de uma família abastada aqui de Formosa. Assim, meus pais sempre trabalharam muito, lutaram muito. Então, assim, nós víamos que somente através do estudo a gente ia conseguir ter uma boa profissão e poder construir uma família, enfim. E a gente percebeu isso desde cedo. Então, assim fizemos. Sempre estudamos muito, fizemos faculdade. Na época não tinha faculdade em Formosa, então a gente fez faculdade fora de Formosa com toda dificuldade. Mesmo assim, a gente venceu, conseguiu, nos formamos. Hoje todos nós temos boas profissões. Alguns de nós voltamos para Formosa, né? E foi assim que a gente descobriu que esse seria o caminho para a gente poder conseguir ter uma boa profissão, ter um bom, poder constituir uma família. E esse exemplo veio dos nossos pais. Então a gente sempre gostou de estudar. 8h06. Quando a gente anunciou na primeira vez a sua vinda, Divino Ramos foi um dos mais entusiastas. Diz aí, Divino. Muito bom dia, doutora Cristiana, né? É um prazer estar aqui falando com a senhora e que bom que a senhora aceitou esse convite da Lança FM para levar um pouco, né, desse bate-papo aí ao nosso ouvinte, né? Que eu me lembre, doutor Carlos Magro, depois a sequência pelo doutor Glauber, foi os juízes, os magistrados que mais teve aproximação assim entre fórum e o povo, a população, né? Sempre foi dado assim, o magistrado como uma pessoa intocável, né? As pessoas geralmente viam dessa forma. E a senhora vem agora, né, com essa inovação, eu falei até para o Fábio Laterre, é uma quebra de paradigma praticamente isso aí, né? Como que a senhora vê, como a senhora avalia essa importância assim, da juíza, a diretora do fórum, estar levando esse bate-papo com a população, sim, buscando essa aproximação da população, quebrando esse paradigma, conforme eu falei aqui e comentei. Sim. É um prazer conhecê-lo, né? Assim que houve o convite para eu vir aqui na rádio, eu achei que seria uma oportunidade muito boa, justamente de possibilitar essa aproximação entre
o juiz e as pessoas a quem o juiz serve, porque nós trabalhamos, né, para a sociedade. Então, nosso trabalho é para Formosa. Então, eu achei uma ótima oportunidade das pessoas sentirem que o juiz é um trabalhador como outro qualquer, né? O serviço dele é muito importante, claro, ele representa o Estado, mas ele também é um ser humano como outro qualquer, então ele tem o seu trabalho, tem a sua vida, vai para o fórum, trabalha, volta, tem a sua rotina, e essa aproximação é muito boa para que as pessoas vejam o juiz como uma pessoa qualquer, e uma pessoa que pode estar próxima a ela, né, e prestando ali o seu serviço. Então, eu achei que essa oportunidade foi muito boa, Fábio, porque, como você disse, já fazia muito tempo, né, que um juiz não sentava aqui para conversar. E, assim, eu agradeço a oportunidade, eu acho isso muito importante. E pelo fato de eu ser aqui de Formosa, eu acho que quebra mais ainda, né, esse paradigma de que o juiz é uma pessoa que não se pode chegar perto, né, e não é assim, não existe isso mais. Pode ter sido assim há algum tempo, mas hoje em dia não mais, com os juízes cada vez mais jovens, né, então... 8h08, professor Maurício Figueiredo. Seja bem-vindo, doutora Cristiana. A senhora traz duas coisas que eu acho extremamente importante para o debate e para o exemplo, né? O melhor conselho que a gente pode dar a uma pessoa é o exemplo. E a senhora traz exatamente isso, que o estudo é o caminho e que santo de casa pode sim fazer milagre. Então a senhora está na diretoria do fórum, né, com esse exemplo de estudo. É isso, né, que é essa mensagem que aquela pessoa que está começando hoje numa faculdade, que ela pode sim sonhar e alcançar os seus objetivos com muito estudo e que pode fazer isso dentro da sua própria casa. Sim, professor, bom dia, um prazer conhecê-lo. É verdade, lá em casa, não só eu, como meus irmãos também, e outros conhecidos também nossos, somos a prova de que se você é persistente, se você luta pelo seu sonho, você consegue alcançá-lo. Então, por exemplo, no meu caso, eu não passei no primeiro concurso que eu prestei, então eu tive algumas quedas, com certeza, no início, mas eu nunca desisti. Então eu tinha aquele objetivo, eu queria ser juíza e eu disse, eu vou conseguir, em algum momento eu vou conseguir, não desistir. Então, eu prestei outros concursos, fui aprovada em alguns, não fui em outros, mas mesmo assim eu consegui atingir o meu objetivo, que era esse. E o destino me trouxe de volta aqui para a minha cidade. Então, estou aqui já há algum tempo, trabalhando. Conte para o ouvinte, Lance, são 8h10, já tem algumas pessoas que já estão fazendo manifestação aqui. A Ivone Pimenta, parabéns, excelência. O vereador Mundim, de 4 mandatos, está desejando boas-vindas para a senhora. O Amar Saad também, a dona Neuza de Paula, que é professora lá do Colégio Visão, nosso carinho. A ela, o Freitas, o Zé, o Dedéu da Brasil Ar-Condicionado, a sociedade dando boas-vindas para a senhora nessa manhã. Conte como que é, né, a sensação de sair com um sonho de se tornar, né, uma profissional, que a senhora escolheu a profissão, né, e depois voltar para a sua cidade, passar pelas mesmas ruas com essas transformações. Sim. E chegar num fórum e saber, olha, hoje eu estou nesse fórum atendendo, tendo as audiências, defendendo a lei, mas também eu sou a diretora aqui. Fábio, é muito gratificante, traz para a gente uma alegria muito grande e assim um orgulho também, né? E ver que meus familiares têm esse orgulho também, isso me traz muita alegria. Então, assim, eu que estudei aqui, né? Estudei nos colégios aqui da cidade. Quais foram os colégios, doutora? Eu fui alfabetizada na escola evangélica Franklin Graham na época de Dona Ieda. Certo. Eu até chamava de vó Ieda, certo, carinhosamente. De lá eu fui para o antigo Colégio Opção, estudei lá. Depois ele transformou no Objetivo, continuei estudando e terminei no Visão. Então, foram os colégios em que eu estudei. Tive ótimos professores também. E saí para fazer o cursinho pré-vestibular, que na época em Formosa a gente não tinha tantas condições, né, de estudo. Assim, aqui ainda não tinha nenhum curso mais especializado, nem faculdade. Nessa época a gente ia estudar fora. E a maioria dos jovens ia para o interior de São Paulo. Então, tem muitos, né, que se formaram lá, e foi o meu caso. Depois eu voltei e aí segui os estudos para concurso. Qual foi a primeira comarca depois que a senhora passou, que a senhora foi? Olha, Fábio, por conta da minha classificação, eu consegui ficar em Goiânia. Então, eu fiquei lá os primeiros meses da minha carreira, eu trabalhei em Goiânia. E aí, depois, eu saí de lá e aí
Passei por diversas comarcas. Nós temos uma mulher aqui que é uma mulher empoderada, uma mulher que a gente tem uma amizade muito grande, que é a dona Georgette Aparecida Opa. Está fazendo um cumprimento porque é a sua prima. Ah, sim. Os parentes já Bom dia, começaram. Bom dia, Georgette. Tudo bom? Obrigada, viu? 8h13, Divino Ramos. Então, eu gostaria de aproveitar, né, já a oportunidade da senhora estar aqui no estúdio com a gente e saber um pouco, né, mais da vida particular também de uma juíza, né? Sabemos, né, a cidade praticamente toda sabe que a senhora é casada com o delegado Dr. José Antônio, né, o nosso delegado regional aqui da cidade, também ocupa um cargo de destaque, né, na cidade. E a gente queria, é uma curiosidade minha, e se a senhora quiser responder, é claro que pode ficar bem à vontade, tá bom? A convivência, assim, do dia a dia, né, da senhora, de uma juíza casada com um delegado regional em casa, né? Como que é? Vocês falam de trabalho em casa, vocês falam, releva trabalho do fórum para dentro de casa, ou quando chega lá se esquece que é juíza e ele esquece que é delegado, e vocês têm uma vida comum, como um cidadão comum? Sim, é uma pergunta interessante, né? Não sei se os senhores sabem, eu conheci José por meio do trabalho, né? Quando eu fui juiz em Alto Paraíso, ele chegou lá como delegado, foi a primeira comarca em que ele trabalhou. E lá, então, nós nos conhecemos. E foi assim que a gente começou, né? E, então, a gente trabalha muito hoje em dia, né? Então, ele então, não tem horário para chegar, sempre, né, chega muito tarde. E quando a gente está em casa, a gente tenta não falar de trabalho. Mas é inevitável, né? A gente volta e meia conversa, comenta, até porque a gente trabalha assim durante um grande período do dia. José trabalha praticamente 24 horas, né? Não consegue desligar. Mas em casa a gente tenta. E olha, quem está perguntando para a senhora é um especialista de casamento, que é 35 anos com a mesma mulher. Sim, graças a Deus. Que bom. 8h14, professor Maurício Figueiredo. A senhora traz para a gente uma outra coisa mais interessante ainda, que é a questão de que a gente, né, que faz um concurso e não passa, né, que a pessoa, porque a juíza passou no primeiro concurso, foi para onde quis, ela teve sorte, depois, né, porque as pessoas, né, perdem noites de estudo, e quando você passa no concurso, foi sorte, né, isso aí as pessoas falam. Esse exemplo que a senhora traz para a gente, de ter estudado aqui, de ter a valorização das escolas onde a senhora estudou, dos professores, mostram que muito é a própria vontade, é o desejo de vencer, né? A senhora traz isso muito bem. E qual assim, o maior conselho que a senhora pode dar para essas pessoas que estão lutando em relação a querer alcançar os seus objetivos? Professor, eu acho que o melhor conselho que eu posso dar é: nunca desista do seu sonho. É uma frase bem comum de se dizer, mas é uma frase com significado verdadeiro. Então, se você tem aquele objetivo, você tem condições de lutar por ele, mesmo que a sua situação não seja tão favorável, você encontra ali, você tem condições de encontrar as soluções, mesmo que sejam temporárias, para que você não desista do seu sonho. Então, eu não passei no primeiro concurso que eu prestei. Eu não tive condições, muitas vezes, de fazer um cursinho, por exemplo, o melhor que existia, porque a gente não tinha condições disso. Mesmo assim, eu procurei resolver ali aquela situação de modo que eu não desistisse de alcançar aquilo que eu queria e que, mesmo nas quedas, eu conseguisse me levantar, né? A gente, assim, eu me lembro que, quando vinha um resultado negativo de concurso, eu ficava entristecida, mas eu falava, eu vou ficar triste somente nesse dia, amanhã eu já começo a estudar novamente. Então, acho que esse é o conselho que eu posso dar. Por mais que pareça ser difícil, continue que você vai alcançar. 8h16. Doutora Cristiana, diretora do Fórum Formosense, juíza de Direito. Eu sempre vejo nas redes sociais um juiz dos Estados Unidos, de 82 anos, o Dr. Franklin, que conseguiu, mesmo de forma severa, que são as leis americanas, né, ele conseguiu humanizar e enxergar nos olhos das pessoas ali e muitas vezes com a sua própria lição de moral transformar vidas. Não sei se a senhora acompanha ou já viu esses exemplos. Quando a senhora que é uma juíza criminal, né, e aí nós lidamos com a bandidagem no mais alto sentido da palavra, a senhora ainda nas suas audiências consegue ter esse ar aí que a senhora demonstra de humanização? Por quê? Eu digo isso. Hoje eu cheguei 6 horas da manhã na panificadora Tri Goiás e comentei que nós iríamos entrevistá-la. E aí um cidadão disse: olha, eu trabalho lá no condomínio,
né? E essa juíza e o esposo dela são extremamente educados e simpáticos. Então faz toda a diferença a boa educação, coisa que o juiz Frank Caprio sempre faz lá nos Estados Unidos. Olha, Fábio, assim, a gente tenta a todo momento não perder essa questão da humanidade, de fazer um trabalho humanizado. Muitas vezes ali naquela nossa rotina que é tão intensa, a gente às vezes perde um pouco o foco disso, mas a gente sempre tenta voltar para aquele olhar. E eu consigo, de certa maneira, sim, por exemplo, com aquele apenado ou aquele acusado que praticou um crime não tão grave, então a gente tem condições de fazer ali um trabalho diferenciado com ele. E também eu tenho muita oportunidade de trabalhar isso com as vítimas, né, com as famílias das vítimas. Então, a gente tem essa oportunidade de ter esse olhar também diferenciado para essas pessoas, para as vítimas, né? Então, a minha vara ali, que é a de crime de homicídio, tem a questão da tentativa de homicídio, onde a vítima sobrevive, muitas vezes com sequelas. Então, a gente tem condição de fazer um trabalho nesse sentido. Nós estamos aqui com o vice-presidente da UAB, Dr. Cleberson Roberto. Bom dia. Segue nossas estimas para a grande juíza de direito em Formosa. Pessoa e imensos serviços prestados à sociedade formosense. Parabéns pela entrevista, o conteúdo está excelente. Obrigada, doutor Cleberson, bom dia. Muito bem. Divino Ramos, a sua pergunta saideira. E trazendo agora um pouquinho já para o trabalho, né, da juíza, que tem implantado aqui no Fórum da Comarca de Formosa, nós sabemos que o judiciário sempre recebeu críticas, né, principalmente da imprensa, assim, por parte da imprensa, devido à morosidade no trabalho, né, assim, e a gente vê que isso é dado ao acúmulo, né, ao grande acúmulo de serviço e ao pouco número de juízes que temos na cidade para fazer os julgamentos desses processos. Na gestão da senhora, dentro do fórum hoje, né, o que a senhora tem de planejamento para que possa dar um pouco mais de celeridade nesse trabalho e que possa, né, tirar um pouco essa imagem de trabalho demorado, de trabalho enrolado, assim, dentro da justiça? Bom, aqui em Formosa nós somos um total de 8 juízes, né? São 8 varas aqui, e para o senhor ver como que funciona, muitas vezes o juiz ele vai para outra comarca, então aquela vara fica vaga naquele momento. Hoje então, poderíamos ser 8, mas estamos em 5. Então, essa dificuldade ela é sempre presente por conta dessas mudanças que a gente pode ter, né, de uma comarca para outra, e a gente depende muito do tribunal com relação ao número de juízes, quantos juízes vão responder por aquela comarca, enfim. Então, no que pertine à minha administração, na verdade, o diretor do foro ele não tem muita ingerência na questão dos outros juízes, né, das outras varas, mas eu posso garantir ao senhor que aqui hoje nós contamos com os colegas muito trabalhadores, sim, muito produtivos, então, e todas as varas estão providas, então eu acredito que não vai ter esse problema por agora, né? 8h21, professor Maurício Figueiredo. A gente tem uma amizade muito grande com o doutor João Marcelo, que é presidente da Anacrim Formosa, né? E é exatamente onde a senhora é juíza na área criminal. Como é que é essa relação com essas instituições, com os advogados em relação que é uma coisa mais, vamos dizer, delicada por causa da criminalidade? Como é que é essa relação com essa instituição Anacrim? Ela dá uma ajuda muito grande, ela coopera muito grande com a sua jurisdição, vamos dizer assim? Uhum. Bom, falando a respeito dos advogados, nós temos uma excelente relação, né? Nós somos todos colegas aí de um mesmo sistema de justiça, claro, então trabalhamos sempre juntos, né? Alguns juízes trabalham mais com alguns advogados, outros trabalham mais com outros que atuam, né, naquela área da vara onde ele é titular. Então, o relacionamento é muito bom, nós conseguimos aí focar no trabalho, seguir. Com relação a essas entidades, nós não temos muito assim, uma vinculação, mas eu acho que pode ser o caminho, quem sabe, a partir de agora, a gente poder, então, fazer um trabalho, quem sabe, focado para a reabilitação ou até mesmo a questão das vítimas. Então, eu estou aberta aí para as parcerias. Doutora, 8h22, agora a senhora como cidadã, quais são os olhos, né, e o olhar da cidadã cristiana? Olha, Fábio, o meu olhar é um olhar de esperança. Eu tenho muita esperança na humanidade, nas pessoas.
Eu trabalho já com as pessoas há muito tempo e já estou na vara criminal há muito tempo também, então eu já vi muita coisa, mas mesmo assim eu ainda tenho esperança de um mundo melhor, de pessoas melhores, e luto por isso. Meu marido também luta por isso, e acho que é isso. O recado que a senhora manda para o ouvinte 98, para o nosso internauta, principalmente para aqueles que estão galgando, que foram um dia menino, que são meninos agora, como a senhora um dia foi uma menina, que sonhou em chegar na profissão e alcançou o desejo da sua infância. Tenha foco, estude, lute, se cair, levanta, que dá certo. Pode confiar que dá certo e você vai conseguir. Só não pode desistir. Outro recado que eu gostaria também, quero que a senhora fale, é sobre qual que é a importância do suporte, daquele velho ditado, né? Conhecereis com quem anda, né? Diga com quem tu andas, eu saberei quem tu és. Bem, no meu caso, eu sempre fui muito apegada com a minha família, então sempre tive amizade com meus irmãos, amizade com os meus pais, nunca fugi disso. Sempre tive bons amigos também a partir disso. Então, se você tiver o apoio da sua família e puder contar com esse apoio, faça isso, que o caminho vai ficar mais fácil. Outra coisa, 8h24, as pessoas podem acreditar na justiça, nas leis brasileiras? Podem, Fábio. As pessoas podem acreditar nas leis, na aplicação da lei. Lembrando que por trás disso sempre tem um juiz que está ali trabalhando, focado, ele quer fazer justiça, ele trabalha muito, não só o juiz, como todos os mecanismos desse sistema, o advogado, o promotor, o policial, o delegado. Então, nós todos fazemos parte de um sistema, e o sistema ele tem condição de funcionar, e ele pode funcionar bem. E eu vejo isso aqui em Formosa. Muito bem, então os seus pares, os seus colegas, aqueles que estão no fórum ali, são daqueles que a senhora pode dizer que dão orgulho. Sim, minha equipe de trabalho, eu não posso esquecer também, só acabou de me lembrar, uma equipe excelente de trabalho. Então, são as pessoas que fazem tudo acontecer. São as pessoas que estão comigo todos os dias. No meio desse percurso, até aqui nessa entrevista, que é uma entrevista motivacional, mas também uma entrevista de exemplificação, teve aquele momento de falar assim, não dou conta, eu estou magoada, eu estressei, eu acho que eu não vou chegar lá, ou não teve? Sim, sim. Esse momento a gente passa sempre, né? Eu não posso negar que esse momento veio muitas vezes, inclusive depois, até na própria rotina de trabalho, né? Eu estou cansada, eu não quero continuar, mas passou. São momentos que a gente tem que se dar esse momento, né, de tristeza momentânea, enfim, faz parte do sentimento humano. Mas o importante é, no outro dia, você seguir, acordar, ir trabalhar e seguir em frente. Valeu a pena voltar para Formosa com o sonho realizado de infância? Valeu, com certeza. Estou com a minha família, tenho o apoio dos meus pais, da minha mãe, dos meus irmãos, meu marido está aqui. Então foi ótimo. E é muito bom ver a cidade hoje, diferente de quando eu saí. Hoje mais desenvolvida, melhor. Então estou muito feliz aqui. Muito bem, nós agradecemos muito nessa meia hora de bate-papo, de entrevista, não só com a juíza, como os nossos pares fizeram aqui várias perguntas, mas também com a cidadã, né, com a pessoa, doutora Cristiana. Olha, eu que agradeço, foi um grande prazer estar aqui hoje, eu agradeço os meus companheiros aqui de entrevistas, eu agradeço a você também, Fábio, pelo convite, muito obrigado por ter dado a possibilidade da juíza falar, da mulher falar, então eu estou muito feliz. E acredito que esse seja um início aí de uma aproximação maior entre o Poder Judiciário e Formosa. Muito obrigado, que Deus abençoe a senhora.